é a conexão com o sacerdote e o neófito, ou seja, aquela pessoa que ela vai entrar para dentro da tradição, aquela pessoa que ela vai ser iniciada dentro do orixá, dentro do Ifá. Então, as pessoas acabam meio que se perdendo nisso e acabam não carregando uma linhagem ancestral. E como eu sempre explico aqui, dentro do Ifá, dentro dos orixás, que tudo são códigos, e esses códigos eles estão na natureza, e esses códigos eles precisam ser abertos por nós através da nossa consciência. É muito complicado quando uma pessoa ela acaba se iniciando ali com um sacerdote, aí daqui a pouco ela já sai, já vai para um outro sacerdote, às vezes aquele outro sacerdote falou que aquela iniciação foi toda errada, e aí a pessoa vai lá de novo, faz tudo de novo aquilo que teoricamente ela já fez, porque às vezes ela teve um problema com aquele primeiro sacerdote, não quer mais a mão dele, não quer mais ouvir ali por uma questão humana, não pela questão espiritual. Aí esse outro sacerdote vai lá e mexe de novo na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa daqui 6 meses começa a ter problema com esse sacerdote, vai para casa de um outro sacerdote. Então a gente vê, é muito comum se ver pessoas que se iniciou em Ifá por 3 vezes, pessoas que se iniciaram no orixá por inúmeras vezes, o mesmo orixá, porque teoricamente aquele orixá foi feito de forma errada em um lugar, e aí o outro sacerdote ele vai consertar. Mas temos que entender que quando você se conecta com um sacerdote, aquele axé ele está conectado com você. E esse ori, ele acaba não tendo uma estabilidade também, porque ele vai trazer a carga espiritual dos ancestrais que conectaram aquele ori. Por isso eu até estou falando isso, que ontem, né, logo pela manhã fui fazer um ritual para Oxóssi. E mesmo estando dentro da tradição Yorubá, ter me sacralizado novamente nesta energia por aprofundamento, quando eu coloquei a cabeça no chão ali para saudar Oxóssi, na hora veio uma bênção, digamos, da minha sacerdotisa que me iniciou dentro do candomblé. Então eu reverenciei o nome dela para conectar a energia, aquilo fluir. Então é muito bom e muito legal você saber que tem a conexão com esses ancestrais e aquela energia ela é limpa, ela flui. Agora, infelizmente, acaba tendo pessoas que não vai ter essa raiz espiritual, não vai ter esta energia espiritual, porque o ori dela ela vai pulando de galho em galho. Até entrando nesse assunto, porque muitas pessoas acabam se iniciando em outras casas e acaba tentando pedir informações aqui para mim, né? Eu venho aqui na internet passar conhecimentos de Fá, estou aqui para ajudar, para ensinar, mas quando você se inicia em uma casa, as profecias que vêm dentro daquele Odu é naquele momento, com aquele sacerdote, com tudo que foi formado naquela iniciação. Então não adianta vocês ficarem perguntando para mim sobre o Odu quando vocês já se iniciaram em um outro lugar. Porque existem momentos especiais e que o Odu ele é como se fosse um cristal facetado e ele tem muitos lados, tá? E quando aquele sacerdote ele está fazendo aquela sacralização que vai vir aquele Odu, ele vai saber exatamente qual é o lado daquele cristal que ele precisa dar ênfase no seu caminho, na sua vida, das profecias de caminho. Então, muito que você pode ouvir em livros ali é só um algo a mais, como um signo, né? A gente tem previsões de signo todo dia. E nem todo dia aquilo ali vai acertar, é uma tendência. Mas cada um de nós temos um destino. Nós temos que entender também que Ifá, como eu já expliquei, é que nem cebola, são camadas. Existem momentos numa iniciação onde vai vir uma orientação pequena, porque naquele momento é aquilo que você tem que receber e é aquilo que você precisa trabalhar. Tem coisas que vai vindo com o tempo, depois de um ano que troca um ciclo, você vai recebendo mais orientações. Aquela frase que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é a mesma coisa na maturidade espiritual. Quando nós estamos em equilíbrio, essas camadas vão se abrindo.
Então tem pessoas que querem forçar isso. E sempre quando a gente força tudo aquilo que não é natural, ele não está maduro. E se ele não está maduro, ele não está pronto. É por isso até que nós utilizamos o coco seco, porque ele está maduro. Se eu utilizar o coco verde ele ainda não está pronto. Aquela água não está com a maturidade certa para trazer o axé para o ori. A mesma coisa é o nosso ori. Então a natureza ela ensina de uma forma que se a gente for pegar essas analogias, a gente já começa a entender tudo na vida. Por isso que tem pessoas que não estão preparadas e querem romper essas camadas. Aqui na casa, o correto é a pessoa ela começar pelo Ixefá, que é a pré-iniciação no Ifá, que é o primeiro passo dentro do Ifá. Para quê? Para trazer essa maturidade, para romper essa camada anterior. Para quando a pessoa ela for para o Itefá, para o Ibodu, se ela tiver esse caminho, ela já vai com coisas resolvidas, ela já vai com coisas melhoradas. Então nós temos que entender que no Ifá, nos orixás, não existe milagre. Muito tem a ver com a nossa postura. E este ciclo, esta energia hoje, ela está aberta para todos, no sentido de captar a energia espiritual. Só que se você não souber dar esses passo a passo, você vai caindo pelos caminhos. Por isso que hoje em dia as pessoas estão muito desequilibradas. Eu vejo, né, às vezes passeando pela internet, você acaba vendo de tudo. E esses dias eu vi como o culto tá bagunçado, né? Você vê o pessoal postando na internet ali com orgulho, às vezes uma abertura de gira de umbanda, com o Exu Orixá no meio ali, borrifando o gin no meio de todo mundo, achando que tá abafando. E na verdade não, você está, né, misturando tradições que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está contribuindo justamente para atrapalhar essas energias, porque cada uma trabalha de uma forma e numa frequência diferente. Então esta live, né, é mais para trazer essa consciência do que a gente quer para nossa vida no sentido de desenvolvimento espiritual. Porque tem muitas pessoas doidas na Terra. E hoje em dia é muito fácil a gente acabar se confundindo. Por isso que eu falo, né, que é muito fácil dentro do espiritual a gente viajar na maionese por conta disso. Um fala uma coisa, outro fala uma outra coisa. Se você não tem um ori equilibrado para você filtrar aquilo, você acaba caindo nessas armadilhas espirituais. E temos que entender a questão da dualidade. Eu acredito que dentro do sistema dos orixás do Ifá eu fui um dos primeiros a falar dessa questão da dualidade. E para que esta dualidade ela se comprove no equilíbrio, a gente só tem a força dos orixás porque junto tem a energia dos adioguns. Tudo tem um equilíbrio. Então temos o Irê, que é o positivo, temos o Aieu, que é o negativo. E para existir esse equilíbrio na vida, que é o que nós temos que estar ali no caminho do meio, nós temos os orixás, que são os super-heróis. Só que para existir os super-heróis, tem que existir os vilões, que são os adioguns. E esses adioguns são os infortúnios que a gente vai carregar para a nossa vida. As perdas é um tipo de adiogun. Uma EP, que é uma maldição que vem de família, é um tipo de adiogun. Iku, que é a morte, é um tipo de adiogun. Ofo, Egba, paralisia na vida, é um tipo de adiogun. A traição é um tipo de adiogun. E tudo isso vive em equilíbrio sobre a Terra. Quando nós estamos em equilíbrio com as nossas energias, principalmente com o nosso ori, com o nosso orixá e com o nosso destino, nós conseguimos discernir essas energias para passar por aquele caminho com menos obstáculos. Não significa que aquilo não vá acontecer, mas nós vamos pegar aquela visão antes para poder mudar a rota. E como nós acreditamos na dualidade, aonde o livre-arbítrio são caminhos, nós temos dois caminhos, um caminho com pedras maiores e um caminho com pedras menores. Não significa que não tenha pedra, tem a pedra, só que ela é menor. Quando nós estamos em equilíbrio, a gente sempre vai buscar um caminho melhor, mas passando por aquelas adversidades, porque isso é o aprendizado. A gente está aqui na Terra justamente para evoluirmos e para aprendermos.